Que ponto eles modificaram o texto bíblico de modo acentuado para satisfazer aos interesses teológicos e políticos da Igreja? Foram mudanças que impossibilitaram a recuperação do texto original das Escrituras? O primeiro erro desse tipo de suspeita levantada pelos críticos está no anacronismo que eles contêm. As grandes massas da Europa medieval eram formadas por pessoas analfabetas com pouco ou nenhum contato com obras literárias. Não era, portanto, interesse da Igreja convencer as pessoas através de livros escritos. E mesmo que assim fosse, esses livros seriam pouco eficazes diante de uma maioria iletrada. A Igreja certamente teria outros métodos para convencer o povo de seus dogmas, e a distribuição de literatura em massa certamente não era um deles. Pelo contrário, o estudo e a leitura particular da Bíblia não eram franqueados ao público leigo. Além disso, como já dissemos no programa da semana anterior, se a Igreja Católica medieval tivesse mesmo incumbido seus monges de alterar os textos para facilitar o embasamento de seus ensinos, o catolicismo hoje teria, inevitavelmente, a teologia mais biblicamente embasada de todos os ramos do cristianismo, porque já teria alterado os manuscritos a seu favor. Noutras palavras, o texto do Novo Testamento, se houvesse sido mudado pela Igreja Católica, estaria hoje recheado de passagens favorecendo o culto a Maria, a celebração dos santos, a infalibilidade papal, a eficácia dos 7 sacramentos, a ordenança do celibato sacerdotal, a obrigatoriedade das missas, a ordem de Cristo para se guardar domingos e festas, etc. Mas, estranhamente, nada disso está lá. E deveria estar, se fossem realmente os textos alterados na Idade Média. Um caso ilustrativo podemos ver nesta passagem do Evangelho de Mateus. Ela está no capítulo 23, verso 9, onde lemos: A ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, o qual está nos céus. Ora, este texto era muito perigoso para a tradição eclesiástica da época. Sabe por quê? É que na versão em latim era dito que não deveríamos chamar ninguém de pater. Note que a palavra pater era justamente o modo como os católicos medievais se dirigiam ao seu vigário local, que em português traduzimos por padre. Agora raciocine comigo. Se os monges daquela época mudavam o texto ao bel prazer da Igreja, passagens como esta, que numa leitura rápida pareciam desautorizar um costume oficial da Igreja, deveriam ter sido retiradas do Novo Testamento. Mas elas foram estranhamente mantidas, o que demonstra que esta generalizada manipulação textual só existe na mente criadora dos autores críticos, talvez inspirados por teorias da conspiração que não correspondem à realidade dos fatos. E não é somente isso. O Novo Testamento contém até hoje algumas aparentes contradições, lógico, sem importância, mas que certamente teriam sido corrigidas se o texto bíblico fosse realmente manipulado da Idade Média. Por exemplo, se você tomar a sua Bíblia em casa e ler atentamente Mateus capítulo 21, verso 19, verá a história em que Jesus amaldiçoou uma figueira sem frutos que imediatamente ficou seca. Porém, no livro de Marcos, capítulo 11, versos 12 a 20, parece que o secamento só aconteceu no dia seguinte. É uma contradição, não é? Num evangelho, diz que Jesus curou 2 cegos em Jericó. No outro, diz que era apenas um. Ora, por que os monges não corrigiram esse tipo de discrepância que atentava contra a idoneidade do relato? A resposta é simples. Porque a alegada manipulação, repetimos, especialmente com intenções teológicas, não ocorreu nos moldes como os críticos apresentam, e o texto pode sim ser recuperado em sua quase totalidade. Eu quero mostrar uma coisa para você. Eu tenho aqui em minhas mãos um fragmento de um papiro encontrado no Egito por volta de 1920. Ele está escrito dos 2 lados, como você pode perceber. É um papiro que hoje recebe o nome de Papiro Johns Highlands, ou P52. Ele contém o que nas Bíblias modernas corresponde a alguns versos do Evangelho de João, capítulo 18. Muitos eruditos acreditam que
Este papiro foi escrito por volta de 125 depois de Cristo, ou seja, cerca de 2 ou 3 décadas após a morte do apóstolo João. Agora, o incrível é que o texto deste fragmento concorda quase integralmente com o que aparece em manuscritos posteriores, e isto é muito importante. Tal evidência nos mostra que não houve alterações substanciais no texto e que o Evangelho de João já circulava pelo Egito poucas décadas depois da morte do apóstolo, o que nos leva a crer que a mensagem que ele pregou foi realmente registrada no primeiro século e não apenas no final do segundo século, como diziam os críticos na ocasião, negando inclusive a autoria apostólica do Evangelho. Portanto, o livro de João foi escrito por uma testemunha ocular dos eventos ali mencionados e até mesmo um simples pedaço de papiro pode confirmar isso. É incrível como a Bíblia é confirmada por fragmentos tão pequenos.